A paz do Senhor Jesus. Amém. Você tem Bíblia? Abra aí a sua Bíblia no livro do profeta Isaías. Somente um verso. Livro do profeta Isaías, no capítulo 43. Isaías 43. Aleluia. Deus é bom, Deus é bom. Todos acharam? Diz assim a palavra do Senhor. Mas agora, assim diz o Senhor, aquele que o criou, ó Jacó, aquele que o formou, ó Israel. Não tema, pois eu o resgatei, eu o chamei pelo nome, você é meu. Amém? Mais uma vez, que ele diz assim, mas agora assim diz o Senhor, aquele que o criou, ó Jacó. Diga comigo, Deus criou Jacó. E ele diz, aquele que formou Israel, mas diga assim, mas Deus formou, Deus transformou em Israel. Diga, Deus criou Jacó e transformou em Israel. Vira para alguém que está pertinho de você e diga assim, você já foi transformado? Existe uma diferença muito grande entre alguém que é criado e um ser que é formado, ou, na mesma palavra, um ser que é transformado. Existe uma diferença muito grande. O salmista diz que todas as pessoas, todas as criaturas, todo ser que é criado, eles são ditos como criaturas de Deus. Mas o apóstolo João diz que somente aqueles que aceitam, que conhecem, que vivem o Cristo na vida deles, é que serão chamados de filhos de Deus. Há uma diferença muito grande. Às vezes nós pensamos que por nós estarmos dentro de uma igreja, nós podemos ser chamados de cristãos. E não é verdade. Não é por nós estarmos aqui que nós já somos transformados por Deus. Um exemplo mais clássico é se você pegar e entrar dentro da garagem e ficar acampado dentro da garagem da sua casa, por exemplo, você não é um carro, você não pode ser chamado de um automóvel porque você ficou uma semana dentro da garagem da sua casa. Nem todas as pessoas que estão, às vezes, na igreja, mas graças a Deus por todas as pessoas que estão dentro de uma igreja, porque a igreja é o lugar onde Deus nos tirou lá de fora, lá das trevas, e nos colocou aqui juntos para nós exatamente fazermos isso, aprendermos a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é quem nos transforma de Jacó em Israel. Diga, me transforma de Jacó em Israel. O apóstolo Paulo, ele compara essa transformação a um ciclo de gravidez. Ele fala, ele dizendo aos Gálatas, ele diz assim, eu digo a vós, meus filhinhos, que eu sinto dores de parto, até ver Cristo formado em vós. Ou seja, é muito crente, é muita gente crente, mas pouca transformação, pouca que foram mudados, poucos que foram transformados. E essa transformação ele compara exatamente com um nascimento, com uma gestação. Você já viu que toda gestação começa com uma pequena semente, não é verdade? Uma pequena gestação ela é formada com um pequeno, minúsculo esperma, com um pequeno óvulo. E dali começa aquele crescimento, dali começa todo o florescimento, até chegar nessa beleza que é você que está aqui, não é verdade? A gente, às vezes, nós não entendemos isso. Quantas mães nós temos aqui? Tem muitas mães? Graças a Deus por todos isso aí, né? Tem gente, ou melhor,
Tem bebê que nasce bonitinho, não tem? Tem uns bebê que é bonitinho. Mas tem uns bebê que é feio. Feio, 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 feio. Mas preste atenção numa coisa para a mãe. Isso comparando com Deus e comparando com o pensamento de Paulo. Uma mãe pega um bebê, lá na maternidade, no dia que ela dá à luz, seja na parto natural, seja de cesárea, sei lá, mas ela pega o bebê, ela pega aquele bebê, não importa se ele seja o top, né? 3,9 kg, 50 e tantos centímetros, gordinho, bonitinho, bebê Johnson, não importa se é desse jeito, mas ela pega o bebê, ela põe ele no peito, será que ela olha para ele e diz assim, meu Deus, careca, olha, todo enrugado, parece que está deformado, será que é assim que ela pensa, será que é assim que ela fala? O bichinho pode ser feio, pode ser esquisito, mas ela sabe que aquilo ali vai passar. Aquilo ali não vai ser, aquela imagem que às vezes está vendo ali, não vai ser para o resto da vida, não. Ela sabe que ele pode estar sem dente, ele pode estar sem cabelo, ele pode estar enrugadinho, mas um dia ele vai dar uma melhora. E tem gente que melhora, às vezes nós melhoramos. Graças a Deus, uns nem tanto, mas outros melhoram. Então, o que Paulo está dizendo é que exatamente isso, que às vezes nós somos tão feinhos, mas ele tem uma expectativa muito grande. Ele clama a Deus, ele pede para Deus, para que um dia os olhos dele ainda verão Cristo formado nele, ou seja, Cristo formado em nós, na minha vida, na sua vida. Qual que é a expectativa que você acha que Deus tem para nós? Ficar a vida inteira do mesmo jeito, da mesma coisa, fazendo as mesmas coisas, usando as mesmas palavras, fazendo as mesmas coisas? Não. Eu sei que às vezes a gente quer até mudar o nome, né? Porque tem nome feio. Nós estamos falando aqui, eu quero que a ideia principal não é nem o complemento daquele versículo de Isaías 43, mas é ficar nessa transformação. Eu quero ficar, se eu conseguir ficar nessa transformação de formado e transformado por Deus. Jacó formado, aquele que todos nós somos, aquele que nós nascemos, aquele que nós continuamos às vezes a nossa vida inteira, mas tem aquele que ele é transformado. É aquele que ele diz basta para a sua vida pregressa. É aquele que diz assim, eu não quero ser mais a mesma pessoa. É aquele que olha para ele e diz assim, eu não me consigo me olhar mais no espelho, porque eu estou enxergando uma pessoa que Deus não gostaria mais de ver. É assim que ele quer que a minha vida, que a sua vida, seja transformada totalmente de acordo com a vontade que ele tem. Quantos podem dizer amém? Nercesildo, por exemplo. É um nome esquisito, não é? Tribulésio, sei lá. É um nome feio. Mas nome feio não é tanto. O pior é vida feia. O nome até não significa muito, mas o que a pessoa faz desse nome é que vai dizer quem ele é no futuro. Eu acho que vai passar pelo menos aí uma geração sem alguns nomes. Os pais colocarem nomes em alguns filhos, tipo Wesley, Joesley, daí para frente, né? Tem algumas coisas que é pior do que o nome. Porque às vezes o nome, naquela época, a pessoa, quando Deus mudava o nome, era porque ele tinha algo de acontecer ou para fazer na vida desta pessoa. Quando a pessoa tinha autoridade para mudar o nome de alguém, ele estava dizendo assim, olha, a partir de agora, eu quero dar um novo sentido à sua vida. A partir de agora, eu quero fazer uma transformação na sua própria vida. A partir de agora, se eu tenho sobre você a autoridade de transformar o seu nome, a partir de agora, você não será mais a mesma pessoa, chamado pela mesma pessoa. Cada um de nós já teve um nome na vida. Já.
Cada um de nós já foi chamado de algum nome, e normalmente uns nomes esquisitos, nome feio, um nome que a gente não colocaria na boca dos nossos filhos, de maneira alguma, ou pelo menos não gostaríamos que isso estivesse colocado na boca dos nossos filhos, porque Deus, quando Ele mudava, Ele pegava esses nomes, Ele tinha algo para fazer na vida destas pessoas. Mudou, por exemplo, alguns nomes que a gente conhece, mudou o nome de Abrão, né, para Abraão, mudou o nome de Sarai para Sara, mudou o nome de quem mais? O próprio Jacó para Israel. Daniel foi lá para uma cidade lá da Babilônia, mudaram o nome de Daniel para Beltesazar. Paulo foi mudado, Pedro, o nome de Pedro foi mudado, foi transformado, o nome de Cefas, né? Foi mudado, foi transformado, uns para Deus levantar, outros para Deus abater. Saulo era chamado de aquele que tem um nome grande, o nome de Paulo foi transformado o pequeno, ou seja, ele abateu. A uns Deus exaltou, mas a uns ele abateu. O importante é que, quando ele pegava alguém, transformava o nome dessa pessoa, e eu quero que você entenda isso exatamente, quando nós damos liberdade para que Deus possa nos pegar, não só o nosso nome, mas aquilo que simboliza todo o nosso ser, toda a nossa alma. Quando Ele pega na nossa vida, e Ele pode fazer, e nós damos liberdade para Ele, dizendo: Senhor, o Senhor é o Senhor na minha vida, o Senhor é o dono da minha alma, o Senhor pode fazer o que você quiser, o Senhor pode transformar, pode mudar, onde o Senhor quiser, o Senhor pode fazer, Ele vai fazer coisa boa em nós. Quantos concordam com isso? Diga amém. Ele pode fazer, Ele vai fazer alguma coisa. Como que eu sei que Jacó ainda não tinha sido formado, ou ainda não tinha sido criado? É porque quando nós não temos intimidade com Deus, normalmente nós estabelecemos condições para servir a Deus. Eu vou te servir quando acontecer assim, assim. Se o Senhor, por exemplo, me prosperar, me fizer eu passar nesse emprego, me fizer eu passar na faculdade tal, se o Senhor me curar de tal enfermidade, eu vou te servir. Não, quando eu tiver 60 anos, Deus, você pode ter certeza de uma coisa: quando eu inteirar 60 anos em ponto, no dia que eu inteirar 60 anos, eu vou te servir, e vou te servir direitinho. Alguém um dia que eu fui, chegou para mim e falou: rapaz, você é crente? Eu falei: graças a Deus. Mas você converteu agora? Eu tinha convertido com 30 e poucos anos, já estava com uns 40 e poucos anos de idade. Alguém falou assim: mas aí é fácil converter, né? Aí eu citei para ele o exemplo de Gesto Valadão. Rapaz, qualquer um pode converter. Eu converti. Gesto Valadão, que era considerado terror aí, né, de tudo de ruim, de pornografia que existia, o cara converteu. Aí ele falou para mim assim: mas também, né, o nego com 60 anos de idade, não tem mais nada, não dá conta de mais nada, quer fazer mais nada, só resta converter. Eu falei: mas exatamente o contrário, eu estou vindo do enterro de um menino de 15 anos agora, 15 anos. Ele não vai ter mais oportunidade com 15 anos de idade. E nós? A minha vida, a sua vida, será quando é que Deus vai poder transformar? Quando é que Ele vai me pegar esse barro, esse pó? Novamente eu dar liberdade para Ele: Senhor, eu sei que a coisa não está boa, mas eu quero te dar liberdade, porque o Senhor trabalha na minha vida. Jacó, exatamente, ele disse assim para Deus, os termos e condições para servir a Deus: se o Senhor estiver comigo, cuidar de mim nesta viagem. Ele estava voltando, fugindo do seu irmão, parou, colocou uma pedra, deitou, dormiu, acordou, sonhou com Deus. Deus fala para ele que tinha uma promessa com o pai dele, com o avô dele, e que iria abençoar ele. Ou seja, a bênção de Deus sobre a nossa vida, às vezes não significa que nós convertemos. Nós, por sermos próximos, por sermos abençoados, por não termos dificuldade na vida, não significa que nós estamos fazendo a vontade de Deus, que nós somos transformados, não, de maneira alguma.
Jacó disse assim: se o Senhor for comigo, cuidar de mim nessa viagem que estou fazendo, prover-me de comida. Vê se não é a nossa oração mais ou menos, a nossa oração diária. Se o Senhor estiver comigo, se o Senhor me der comida, casa boa, roupa, Jacó está falando, e roupa, e levar-me de volta em segurança, ou Deus me dá segurança, a casa do meu pai, então o Senhor será o meu Deus. Às vezes, Jacó se contentava em dar testemunho do Deus do pai dele, do avô dele. Às vezes nós dizemos assim para nós mesmos: a minha mãe é tão crente, meu pai é tão crente, o meu marido é tão crente, a minha esposa é tão crente, que eu acho que ele ora tanto por mim, ou ela ora tanto por mim, que não precisa de eu fazer grande coisa, que eu vou estar sob a proteção de Deus. Não adianta nós queremos viver escorado naquelas pessoas que nos amam e que intercedem por mim. Durante muitos anos, eu fiquei escorado na intercessão da minha mãe. Cadê minha mãe? Não está aqui hoje, não? Minha mãe hoje não veio no culto. Quantos anos eu fiquei escorado na oração da minha mãe? Porque eu sabia que ela dobrava os seus joelhos todos os dias. Ela sabia que eu estava lá no mundo. Ela sabia que eu estava lá fora, fazendo exatamente tudo ao contrário que ela tinha sonhado e tinha falado com Deus. Mas os joelhos dela estavam no chão, dobrados ali naquele lugar. Eu lá no meu íntimo, eu pensava: não, mas minha mãe ora muito por mim. Quando eu estiver lá velhinho, então quem sabe? Eu pensava do mesmo jeito. Uma hora eu vou ser crente. Quem sabe eu vou ser crente. Irmãos, quando nós somos ainda Jacó, nós só pensamos em coisas carnais, coisas naturais. Quando nós somos Jacó, nós pensamos nos primeiros lugares. Nós pensamos a ser vitorioso a qualquer custo, não importa onde eu possa pisar, não importa o que eu tenho que fazer. Quando eu sou Jacó, eu quero colocar a minha vida em primeiro lugar, não importa o que a minha família estiver passando, não importa o que aqueles que estão ao meu redor estiver passando, importa é que eu estou adquirindo vantagens, importa é que eu esteja me dando bem em alguma área da vida. Mas aquele que é transformado em Israel, não. Aquele que é Israel, não. Aquele que é Israel é aquele que um dia lutou com Deus. É aquele que lutou com Deus, não é mais a mesma pessoa, é alguém que foi transformado pelo toque especial de Deus na sua vida. Quantos podem dizer amém? Amém. Ah, meu Deus. O meu joelho dobrado hoje não é sinal mais de fraqueza. O meu joelho dobrado hoje quer dizer para mim mesmo que eu ainda continuo sendo pó e que dependo de Deus em todos os momentos da minha vida. Para voltar à casa de Jacó, ou melhor, para Jacó voltar à casa do seu pai, Jacó precisou ter um encontro com Deus. O propósito daquele lugar onde Jacó ficou, eu vou falar disso mais na frente um pouco, mas chama-se Peniel. Aquilo que aconteceu na vida de Jacó se chama Peniel. Peniel significa face a face. Eu vi Deus face a face. Peniel é eu estar sozinho. Peniel é quando, às vezes, nós aceitamos o confronto. Peniel é quando o anjo pergunta para mim: qual é o seu nome? Qual que é o seu nome? Jesus perguntava para as pessoas, normalmente antes de curá-las, ele perguntava, uma pergunta mais besta do mundo. O cara chega cego para Jesus, ele pergunta: o que você quer que eu te faça? Imagina um negócio desse. O anjo pergunta para Jacó: qual é o teu nome? Você já viu a coisa mais ruim que tem? Quando alguém, por exemplo, você está na sua casa,
Imagina alguém chegando na sua casa assim, você nunca viu, nunca conhece. Alguém chegando na sua casa, bate lá na porta assim, aqui é que mora o Carlos Vilela. Você fala, opa, o que aconteceu? Quem fez alguma coisa errada? Como diz o pastor Marcos, que pregou aqui hoje de manhã, o pessimista, né? O que aconteceu de ruim para alguém estar batendo aqui na minha porta, hora dessa da manhã, perguntando pelo meu nome, sabe o nome inteiro, sabe o sobrenome, sabe tudo. Mas o anjo pergunta para Jacó, ele faz uma pergunta simples, qual que é o teu nome? Nós poderíamos dizer, o quê? Camarada está aqui, eu não vou falar o meu nome, não sei o que ele quer de mim. Eu não sei quais as intenções dele. Eu não sei o que ele está passando na cabeça dele. Eu não sei o que invade a alma dele. E ele não diz, às vezes, o nome. Mas, quando Jesus perguntava, o que queres que eu te faça? Cada um de nós tem as suas prioridades na vida. Às vezes eu posso mentir a vida inteira e Deus continuar perguntando, qual que é o seu nome? E eu continuar mentindo para Deus. Às vezes Deus pergunta todos os dias, aquela vozinha na nossa mente, quem é você? Quem você é? Qual que é o seu nome? Me diga o teu nome verdadeiro, quem é você? Quando ninguém está pertinho de você, quem é você? E às vezes nós não dizemos, queremos arrumar desculpas, arrumamos conversas longas, falatórios longos, pregamos para Deus e não falamos a verdade. Lá no Peniel, lá no vale, quando Jacó foi para o vale de Jacó, quando nós temos esse encontro de Deus, é ali nesse lugar é que Ele toca na minha ferida. Primeiro Ele identifica a minha ferida. E assim como Jesus fez, Ele pergunta, o que você quer que eu te faça? Primeiro Ele identifica a ferida, para depois Ele pergunta se eu quero ser curado daquela ferida. Você já viu um médico quando ele vai... Eu já tive essa tristeza. Ele vai mexer em apêndice seu. Você não sabe... O médico sabe exatamente aonde tocar. Ele já tem uma ideia do que ele tem que fazer, aonde que ele tem que tocar. Aí ele começa a tocar em você. Você deitado. Aqui dói. Você fala, não. Aqui dói. Você fala, não. Aqui dói. Você fala, não. E ele vai mexendo, e você vai ficando. Aí ele vai em cima e aperta. Tá! Aqui dói! Aí você solta aquele grito tremendo. É quando Deus às vezes pergunta para nós, ei, qual é o seu nome? E você diz, o meu nome é certinho, quadradinho. Ele mais uma vez, ele toca no outro lugar, como que é seu nome? E você diz assim, meu nome é faço tudo certo. Qual é o seu nome? Você diz, não, eu sou um religioso bom demais da conta. Aí ele pega no lugar certo, e quando ele pega no lugar certo e aperta e diz para você mais uma vez, qual é o seu nome? E você aos gritos diz, meu nome é Jacó. Sabe por que Deus faz isso? Não é por nos expor, mas é para saber aonde dói a nossa alma. Deus não é um Deus que nos fez e nos abandonou nesta terra. Deus é um Deus pessoal, é o meu Deus. É o meu Deus, é o seu Deus. É um Deus que te ama, é um Deus que chora com você. É um Deus que não fica dando risada quando você tropeça e cai. Não é um Deus que fica com um sorrisinho nos lábios quando você peca de maneira alguma. Eu sabia, olha lá, e bem que eu falei, bem que eu avisei. Não,
Deus é um Deus pessoal, que quer caminhar com você todos os dias da sua vida, ombrar com você, fortalecer a sua vida e dar a você as vitórias pelas quais você anseia e você busca na sua vida, no seu dia a dia. Diga graças a Deus. Por que é essa luta? Por que teve essa luta lá no vale de Jaboque, quando Jacó estava voltando para casa? Ele queria voltar para casa. Depois de quando Jacó trabalha 20 anos para o seu sogro, e ele agora, mais uma vez, ele foge do seu sogro. Ele pega suas esposas, duas concubinas, 11 filhos, não tinha nascido o menorzinho. Ele pega os 11 filhos e vai em direção à sua casa novamente. Só que o seu sogro fica sabendo da tramóia, da trapaça que ele estava tentando fazer. E o sogro vai atrás dele. E o sogro, depois de uma semana, a Bíblia diz que o sogro encontra ele e toda a família lá. E o sogro pergunta, e mais um anjo tinha aparecido para o sogro dele durante a noite num sonho, e disse: olha, você não vai fazer nada com Jacó, não vai fazer nada com a família dele, você vai deixá-los caminhar e perseguir a sua viagem. Aquele homem ouviu a voz de Deus, mas aí ele chega para Jacó e pergunta assim: Jacó, por que você fez isso comigo? Por que você fez isso comigo? Jacó disse assim: porque eu estou indo para a casa do meu pai. Jacó queria ir para a casa do seu pai, mas deixe-me te dizer uma coisa: na casa do meu pai, na casa do seu pai, não entra Jacó. Jacó não entra na casa do pai. Na casa do pai só entra gente transformada. Na casa do pai só entra nova vida, nova pessoa, nova criatura. Na casa do pai só entra Israel de Deus. Ele disse: eu estou indo para a casa do meu pai. Mas ele teve que, antes de chegar na casa do seu pai, ele teve que passar no vale. Entrar no vale de Jaboque. Todo mundo tem medo de vale. Todo mundo detesta vale. Quando fala é vale, é problema. Como é que você está? Rapaz, eu estou passando um vale terrível. Quem já falou mais ou menos assim? Rapaz, o vale aqui está difícil de passar por ele. Porque vale não é coisa boa. O salmista disse assim: olha, eleva meus olhos para os montes, o quê? De onde me virá o socorro? Se ele está falando que eleva os olhos para o monte, ele estava onde? No vale. Estava passando por luta e pedindo socorro a Deus. O vale é onde nós ouvimos mais, parece que a voz de Deus. No vale a voz de Deus fica mais clara. No vale não tem barulhos, porque lá no vale, quando nós formos para o vale, eu vou estar sozinho. E Deus só vai modificar a minha vida, Ele não vai modificar a minha família. Ele não vai modificar os meus parentes. Ele não vai modificar as pessoas do meu trabalho primeiro. Não. Primeiro Ele vai modificar a minha própria vida, para depois eu ser um instrumento de transformação aonde eu estou. Deus tem que transformar a nossa vida, a sua vida, para que você possa ser instrumento de bênção e de transformação aonde você estiver. Lá no vale a noite vai ser longa. Assim como Jacó entrou numa noite lá no vale de Jaboque. Ele entrou numa noite no vale, mas a noite pode ser longa, mas nós vamos estar com Deus no vale e nós vamos sair de lá transformados em nome de Jesus Cristo. Lá no vale nós podemos ter muitos inimigos. Lá no vale o inimigo pode ser maior do que nós, como disse Davi. Davi entra no vale para lutar com um gigante. Mas Davi, ele sabia que o gigante era muito superior a ele, mas ele vai no vale. Mas caminhando no vale, ele vai no rio que tinha no vale, ele pega 5 pedrinhas nas suas mãos, faz assim com as suas mãos, com uma das suas mãos. 5 pedras, diga comigo, 5 pedras. 5 pedras simboliza J, E, S, U, S. Se eu entrar no vale
e tiver, mesmo que o inimigo seja grande, seja maior do que eu, seja muito superior às minhas próprias forças, se eu entrar no vale e pegar as 5 pedras e eu tiver um objetivo de minha vida, de ser transformado, você pode saber de uma coisa: eu vou sair do vale, vou passar luta, mas eu vou sair do vale e Deus vai me colocar no trono, aonde Ele tem uma promessa para que eu possa receber. Diga aleluia. A nossa preocupação não deve ser se estamos no vale, se estamos lá no vale. Mas qual será a maneira que nós vamos sair dele? Para que serve às vezes os problemas que você passa, as lutas que você passa? O que você tira às vezes disso para a sua vida? Jacó, a Bíblia diz que ele sabia, preste atenção no resumo desta história, que você sabe muito bem. Ele está voltando para sua casa. Jacó voltava agora para casa depois de trabalhar 20 anos. 7 anos ele trabalhou por uma filha, foi enganado. Por que foi enganado? Porque às vezes parece que Deus faz uma terapia de espelho conosco. Antes de nos transformar, às vezes Ele coloca nos lugares, coloca as pessoas, coloca aquilo que às vezes nós mais detestamos perto de nós, para trabalhar exatamente conosco, o nosso caráter, a nossa vida, aquilo que nós somos. Qual era o único lugar que Jacó poderia ir? Para a casa do tio. Quem que era o tio? Irmão de Rebeca. Quem que era Rebeca? Aquela que ajudou Jacó a trair ou enganar o seu marido, irmã de Labão. Ou seja, familhinha terrível. Para onde que Jacó foi? Lá para a casa do seu tio. Chegou lá, eu quero casar. Essa é linda, olha que coisa maravilhosa. Gostou da menina? Olho azul, linda, corpão perfeito. Oh, mulher que sabia tratar e fazer bem, cuidar das coisas, arrumava a casa, fazia biscoito, coxinha, nhoque, fazia de tudo. Pastelão, né? Quibe com ovo recheado. Trabalhou pela mulher, apaixonou 7 anos. Trabalhou por ela e chegou na hora da lua de mel, o cara loucão, doidão, é hoje. Já pensou você ficar... A Bíblia está dizendo que ele foi ter relação sexual com a esposa no dia que foi entregue para ele. Ou seja, durante 7 anos ele está vendo a mulher todo dia, meu Deus, né? Que isso, Senhor, abrevia os tempos, Jesus, abrevia. E ele lá, trabalhando, ralando, sol a sol, 7 anos. Quando chega na noite do casamento, o sogrão empurra a baranga na vida dele. A Bíblia fala que ela tinha o olho meio torto. Um pouco zarolha, por meus gostos, hein? Foi enganado, mas não fez nada. Achou bom. 7 anos trabalhando, o cara empurrou Lia nele. Por que isso? Porque ele tinha que aprender exatamente a trabalhar no seu caráter. Trabalhou mais 7 anos, por causa de Raquel. No outro 7 anos, ele conseguiu então casar com Raquel. Ou seja, trabalhou 14 anos por causa de 2 filhas, e agora trabalha mais 6 anos por causa de salário, para receber um salário, para receber os dividendos. Ou seja, 20 anos trabalhando, agora chegou o momento dele voltar para trás, voltar para a casa do pai. E quando ele vai voltando na casa do pai, é exatamente aí que é esta história, que eu quero falar um pouco disso aqui com você. Quando ele está voltando para a casa do seu pai, ele tem que... e ele manda os mensageiros para ver como que estava Esaú, seu irmão, e a mensagem que os seus mensageiros trouxeram para ele foi assim: Esaú ficou sabendo que você está voltando para casa, e ele
e mais 400 homens que vão vir atacar você. Imagina, o cara saiu da sua casa. Preste atenção numa coisa, como que nós devemos resolver as coisas. Como que nós devemos nos resolver primeiro com Deus. Ele saiu da sua casa, ele tinha um único inimigo, o seu irmão. Passados 20 anos, ele agora tem o seu irmão e mais 400 contra ele. O que nós estamos fazendo das coisas que nós recebemos de Deus? O que você está fazendo das oportunidades que Deus está te dando todos os dias na sua vida? Eu não estou falando aqui para gente santinho, porque eu sei que nenhum é. Nenhum de nós aqui é santinho. Nenhum. A Bíblia diz que não há um justo sequer. Nenhum. Depois de 20 anos, ele estava com 400 pessoas perseguindo ele. O que ele faz agora? Ele entra no vale de Jaboque à noite. E a Bíblia diz que ele manda passar a sua família pelo vale. A sua família fica do lado de lá. Imagina a tristeza. Ele pensando, o que vai acontecer? Durante 20 anos eu estou com esse tanto de gente agora, e vai chegar o meu irmão, vai matar todo mundo, vai acabar com todo mundo. Vai destruir todos os meus sonhos. E ele entra e passa a sua família, mas a Bíblia diz que ele fica sozinho. Ou seja, o Espírito Santo de Deus o constrange a ficar sozinho no meio do vale. Sabe, às vezes Deus tem nos constrangido a ficarmos sozinhos no meio do vale. Sabe, tem dias que nós estamos tão solitários, tão sozinhos, que a única coisa parece que nos resta, parece que tudo caminha para dar errado, mas a única coisa que nos resta é a nossa esperança pequenininha que nós temos, a nossa fé pequena que nós temos em Deus, que pode resolver alguma coisa para mim e para você também. E Jacó, a Bíblia diz que ele entra naquele vale à noite, cheio de problema, dúvidas, incertezas, insegurança. Ele entra naquele lugar lá. Mas um dos textos que mais me chamam a atenção nesse texto da história de Jacó é lá em Gênesis 32, no verso 31, que diz assim: o sol nascia, preste atenção. Jacó entrou de noite, lá no vale. Ele passou a noite inteira lutando com um anjo, lá no vale. Aí a Bíblia diz assim, no verso 31, diz assim: o sol nascia quando Jacó, saindo de Peniel, ele mancava por causa do golpe na sua coxa. Oh, meu Deus! O cara entra à noite, tudo negro, tudo sem esperança. Ele entra num lugar onde não tinha nenhuma chance, não tinha esperança nenhuma. E a Bíblia diz, sai, agora começa tudo novo. Raiou um novo dia e Jacó sai daquele lugar com seu coração renovado, com a sua vida renovada, porque nas coisas mudaram, não, ele foi transformado em uma nova pessoa, e aquele que é transformado em uma nova pessoa, tudo ao lado dele é transformado também. A Bíblia diz que o choro pode o quê? Durar uma noite, mas a alegria, esta é a vontade de Deus, nos transformar. Um novo coração, uma nova vida, uma nova história, um novo ser, uma nova pessoa. Às vezes eu imagino Jacó saindo lá do vale de Jaboque, mancando, todo machucado, arrastando uma perna. Imagina, Jacó saindo do vale, e alguém encontra com Jacó. O que aconteceu, Jacó? Meu irmão, o que aconteceu? E Jacó fala assim para ele, eu tive um encontro com Deus. Jacó com a roupa toda rasgada, todo com o olho roxo, eu imagino. Jacó todo esfacelado, todo sujo de barro. Porque quem luta com alguém a noite inteira, eu não imagino que o cara vai sair de terno, vai sair todo arrumadinho,
Eu não imagino a pessoa desse jeito. Aí eu imagino alguém perguntando para Jacó: Jacó, como é que é isso aí, Jacó? Ele falou: pois é, eu tive um encontro com Deus. Rapaz, mas eu pensei que ter encontro com Deus era diferente. Eu pensava na minha cabeça aqui que a gente, quando tivesse um encontro com Deus, o negócio era mais assim, era mais light, um pouco mais light. Deus vinha, pegava a gente no colo, arrumava, ajeitava a gente, dava tapinha na cabeça, passava a mão na cabeça da gente. Eu pensava que encontro com Deus era mais ou menos assim, só uma maravilha. Jacó disse assim: eu tive muito mais do que um encontro com Deus, eu vi Deus face a face. Eu tive muito mais do que um encontro com Deus. Deus transformou a minha vida, transformou o meu nome. Hoje eu sou um homem novo, diferente. Eu sou um pai diferente. Eu sou hoje alguém totalmente diferente. Eu sou um empresário diferente. Deus mudou a minha vida. Eu sou hoje um pastor diferente. Eu sou um obreiro diferente. Eu sou uma mãe diferente. Eu sou um filho. Eu sou uma filha diferente. Eu sou um estudante diferente. Eu sou um crente diferente. Às vezes, nós temos que resolver o que é que nós precisamos da nossa vida. Se o lugar que você está é chamado de Peniel, é ali a oportunidade de você agarrar a Deus cara a cara, face a face. Por que face a face? Porque quando eu estou em Peniel, face a face, e se eu quiser face a face com Deus, a primeira coisa que eu tenho que fazer é arrancar a minha máscara. Porque se eu estiver de máscara, como que eu vou tocar e encontrar Deus face a face? A minha máscara vai fazer com que eu nunca vou conseguir dizer para Deus quem realmente eu sou. Lá em Peniel eu vou ter que, ou lá no Vale de Jaboque, eu vou ter que escolher se esta oportunidade para mim, eu vou pegá-la, agarrá-la com todas as minhas forças. Na vida de Jacó, a oportunidade que ele teve, além de fazer um bem tremendo para ele, fez com que toda a sua família fosse abençoada, fez com que as promessas de Deus se cumprissem na vida dele, fez com que os seus 12 filhos pudessem estar assentados hoje nas regiões celestiais, fez com que as promessas cumprissem na vida dele, na casa dele, da família dele. É esse o Jacó. Eu admiro Jacó, porque um homem que não era nada, não era ninguém, era um homem, às vezes, com problemas pessoais na sua alma, mas é um homem que conseguiu agregar toda a sua família, porque um dia ele disse: no Vale de Jaboque, eu tive um encontro com Deus, e eu quero que esse encontro marque a minha vida. A Bíblia diz que o sol nascia e Jacó saía mancando. Sabe qual que é a vontade de Deus na nossa vida, na minha vida e na sua vida? Modificar a nossa maneira de nós andarmos. Jacó mancava. Isso ficou para o resto da vida dele. As pessoas olhavam para ele e diziam: Jacó teve um encontro com Deus. Olha o que aconteceu na vida dele. Está mancando. Como eu gosto quando as pessoas, meus amigos antigos, chegam para mim e olham e veem a marca de Israel na minha vida. Rapaz, você modificou demais. A sua vida mudou totalmente. Que isso? Quem te conheceu há 20 e poucos anos atrás e te vê hoje, é uma outra pessoa. Ou seja, é a marca que Deus fez na minha vida quando eu era Jacó, mas agora as pessoas olham para mim, não lembram mais do Jacó, mas elas lembram que na minha vida existe um Israel novo. Na sua vida também vai existir, tem que existir um Israel de Deus na sua vida. Deus quer modificar a nossa vida, quer transformar a nossa vida. Oh, aleluia! Vamos ficar de pé. O meu choro, o meu arrependimento tem que fazer com que Deus transforme a minha vida.
Sem nós nos arrependermos, é impossível nós entrarmos no vale e sairmos de lá uma pessoa diferente. Por isso que às vezes nós não temos verdadeiros encontros com Deus. Porque quando Deus pergunta o nosso nome, qual é o teu nome? Nós não falamos enganador. Nós não falamos prostituto. Nós não falamos os nomes corretos. Qual é o seu nome? Nós queremos inventar nomes bonitos para florear e falar com Deus. Às vezes Deus tem nos perguntado e nos inquietado, e nós fingimos que não é conosco, fingimos que não é comigo, é com outra pessoa, é com meu amigo. Eu sou tão religioso, eu sou tão bom. Parece que quando eu olho para mim assim, eu sou uma pessoa tão diferente dos outros. Eu sou muito melhor do que meus amigos que estão prostituindo, que estão nas drogas, que estão não sei o quê. E a nossa alta justiça, nós pensamos que realmente nós somos. Acabamos acreditando que realmente nós somos bons. Eu acredito, sabe? Eu acredito na transformação real e total da vida de Jacó. Em algumas coisas que me vêm à mente. Lá no capítulo, acho que 35, se não me engano, 36, fala que a sua esposa amada, Raquel, ela está tendo mais, ele tinha 11 filhos. E ele está tendo agora ela está tendo o 12º filho. E nesse 12º filho eu vejo a transformação de Deus na vida de Jacó. E quando a Raquel está tendo esse menino, a Bíblia diz que ela morre. Ao ter o 2º filho, ela teve o primeiro, José, e ela está tendo o 2º agora, e ela morre durante esse parto difícil. Mas antes dela, nas últimas dores dela, nos últimos momentos de Raquel, ela disse assim para Jacó: eu quero que você concorde comigo, mas esse menino vai chamar Benoni, filho da minha dor. Jacó poderia, como a esposa está lá, convalescente, morre, não morre, ele poderia falar: não, eu vou fazer isso porque eu tenho dó dela, foi minha companheira durante esse tempo todo. Jacó não. Jacó agora era um homem diferente, era um pai diferente, era um homem que acreditava agora no poder que tem as palavras e na transformação que Deus pode fazer. Eu imagino que passa um filme na cabeça de Jacó, ele lembrar da sua mocidade, quando ele era enganador, foi enganado por muitos. E ele disse assim: não, esse menino não vai chamar Benoni, ele vai chamar Benjamim. Ao invés de chamar filho da minha dor, ele vai chamar filho da minha mão direita. Jacó, lembrando do seu passado, ele disse: não, eu já tive um nome que machucou a minha vida, e Deus modificou na minha família. Isso não vai acontecer, porque eu não vou deixar. A partir desse momento, nada mais vai acontecer na minha casa e na minha família, porque eu me coloco e me posiciono. Significa, além de enganador, suplantador, significa aquele que nasceu segurado no calcanhar do seu irmão. Quem nasce segurado no calcanhar de alguém é porque ele está atrás. Quem nasce segurado no calcanhar de alguém é porque ele é o segundo, não é o primeiro. Quem nasce segurado no calcanhar de alguém é porque ele está por baixo e não por cima. Na minha vida, na sua vida, na minha casa, na sua casa, na minha família, na sua família,
Eu quero profetizar aqui o termo de Deuteronômio 28 todo na sua vida. Além de todas aquelas coisas que te alcançarão, que te abençoarão, eu quero decretar que você nunca estará por baixo e sempre por cima. Você não será cauda, mas será cabeça. A sua casa, a sua geração, a sua família, quem olhar para você, quem olhar para os seus filhos, quem olhar para os seus netos, verão uma marca diferente em você, verão um caminhar diferente em você. O mundo pode estar caminhando com esta geração pecaminosa, essa geração que não tem Deus no coração, mas a minha casa, a sua casa, eles olharão, ali vai um crente diferente, ali vai um homem de Deus, ali vai uma mulher de Deus. Eu quero orar por você nesta noite. Não sei se é através desta mensagem, através daquilo que você precisa de Deus. Não importa se é pela mensagem ou pelas suas necessidades físicas, pessoais. Mas eu quero, se você tem alguma necessidade com Deus, nesta noite, saia do seu lugar e venha aqui à frente que eu quero orar por você. Você como família, você como pai, como mãe, saia do seu lugar, venha aqui à frente que eu gostaria de orar por você. Amém, em nome de Jesus. Eu não sei o que pode acontecer. Eu não sei o que pode acontecer. Deus não me deu nem a finalização desta mensagem, nem em casa, nem aqui. Mas eu sei de uma coisa: Ele não nos reúne aqui se Ele não tiver algo para abençoar a nossa vida, para falar conosco. Então saia do seu lugar, venha aqui à frente. Eu quero orar por você. Não é pelo muito falar, não é por palavras bonitas, não é por palavras sábias, não é por nada disso. É pelo nosso coração contrito, é pela minha alma necessitada, carente, seca, que só pode ser saciada através dele, fonte de água viva. Põe a sua mão no seu coração nesta noite. Você que crê que algo pode acontecer na sua vida nesta noite, é o momento de você, como Jacó. Talvez você não vai ter a noite inteira, talvez você não vai ter a noite inteira, mas o mesmo Deus que estava ali no vale de Jaboque está aqui também nesta noite. As mesmas bênçãos que Jacó recebeu na sua vida, você pode receber também nesta noite. Eu vou orar nesta noite. Põe a sua mão no seu coração. Deus amado, Deus querido, Tu és o bendito, Senhor amado da nossa alma. Deus, como é bom, meu Pai, saber que o Senhor transforma a nossa vida, o nosso querer, o nosso executar, ó Pai. Tu falas, ó Pai. Deus, nós somos Jacós, mas nós queremos que a cada dia a nossa vida seja mudada. Deus, aqui nesse lugar, meu Deus, quantos casamentos precisam, Deus, estão no vale, estão no pó, estão, meu Deus, destroçados, estão acabados. Mas nesta noite eu creio, Pai, que o Senhor me trouxe aqui para falar de novidade de vida. Pai, que nesta noite, meu Deus, que haja o sobrenatural do Senhor modificando, transformando vidas aqui, transformando relacionamentos nesse local. Deus, abençoa os teus servos que nesta noite creram que a tua palavra é a tua palavra que modifica, é a tua palavra que transforma, é a tua palavra que causa
vida. É a tua palavra que causa, meu Deus, bênção na nossa vida, Pai. Pai, que nesta noite eu ministro a tua bênção sobre os teus filhos, sobre os teus servos. Ó Deus, que os olhos de lágrimas, que o coração contrito, Deus, limpa agora todo choro, todo choro, todo choro, todo choro, todo choro, seja limpado agora. Deus, coloca um riso novo, coloca um riso novo, coloca nos lábios, meu Deus, dessa tua serva, um novo cântico, Senhor, que exaltará o teu nome pelos grandes milagres que acontecerão na sua vida. Meu Deus, uma palavra só, uma palavra do Senhor é capaz de modificar toda uma estrutura de uma vida. Deus, as pessoas aqui, Deus, aqui estão dizendo qual é o seu nome. O Senhor está falando. Como você chama? Qual é o seu nome? O coração delas está respondendo quem realmente elas são, ó Pai. Toca agora, Deus. Tira esse coração de pedra. Coloca um coração que arde na tua presença, um coração que chora, um coração quebrantado, um coração que te adora em espírito, em verdade, ó Deus. Em nome de Jesus Cristo, que haja, Senhor, o teu mover no meio, no seio, meu Deus, dos teus filhos, no seio das tuas famílias, aqui nesse lugar. O Senhor separou homens e mulheres. Tu tens grandes coisas a fazer, meu Deus, tu tens grandes planos a realizar nesta casa. E nesta noite, meu Deus, tu me diz nesta noite, ó Pai, que o fardo está sendo tirado, que o jugo está sendo trocado. E um novo dia vai nascer, 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 um novo dia vai nascer na sua vida, em nome de Jesus Cristo. Mas eu escolho Deus, em nome de Jesus, eu escolho ser amigo de Deus. Em nome de Jesus, levanta a sua mão assim para o céu comigo. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, recebe nesta noite, recebe nesta noite um toque especial de Deus sobre a sua vida. Recebe nesta noite, recebe nesta noite a provisão de Deus na sua vida. Recebe nesta noite o óleo da unção seja derramado sobre a sua cabeça, que possa lavar o seu interior. Recebe nesta noite a esperança renovadora. Mas eu escolho ser amigo de Deus. Em nome de Jesus, escolho em nome de Jesus, todo dia. Em nome de Jesus. Já morri pra mim. Olhem para mim, olhem para mim. Receba estas palavras, receba estas palavras. Que Deus vos abençoe. Que Deus possa modificar toda a sua estrutura, toda a sua história. Se no vale você vai sair do vale, vai sair mancando, mas algo sobrenatural vai estar acontecendo na sua vida, em nome de Jesus. Aplauda esse Deus maravilhoso, em nome de Jesus. Obrigado, meus amados irmãos. Uma igreja alegre, participativa. Todos os domingos, às 9 horas, um delicioso café da manhã e uma escola bíblica abençoada. Às 18 horas, culto da família. Segunda, às 14 horas, Manancial Feminino. Terça-feira, às 20 horas, Homem de Verdade e Mulher Ideal. Quarta-feira, às 19h40, culto de ensino, além de uma programação semanal para todas as idades. O nosso sonho é expandir o reino de Deus e chegar a todas as nações do planeta Terra. Eu quero convidar você a fazer parte desse grande projeto que com certeza Deus vai te abençoar. Catedral da Família.